Uma coisa é a pessoa fazer e outra coisa é a pessoa ser. Ser de Deus, ser de fé, ser espiritual, ser humilde, ser obediente, ser realmente de Deus. Uma coisa é ela ser e outra coisa é ela fazer. Então você que está aqui nessa tarde, tenha muito atenção a isso. Seja você obreiro, obreira ou não. Seja você membro da igreja, integrante do Força Jovem, seja você evangelista, tenha muito atenção no que você faz. Você pode sempre estar fazendo algo para Deus, mas você nunca vai ser salvo por aquilo que você faz. Você vai ser salvo por aquilo que você é. Deus não vai nos salvar levando em conta aquilo que nós fazemos. Há quem faz a obra de Deus há uma década de anos. Há quem faz a obra de Deus há 20 e tais anos. Há quem faz a obra de Deus há 10, há 5, há 3, há 2, há 1 ano, ou há meses, ou há semanas. Há quem está iniciando hoje na obra de Deus. Há quem está começando a fazer a obra hoje. E no que diz respeito a fazer a obra, eu não estou aqui me limitando somente a obreiros, obreiras que vestem o uniforme. Você vê um obreiro, você vê uma obreira na reunião, servindo na reunião, ele está fazendo para Deus. Está trabalhando naquela reunião, está uniformizado. Mas para fazer para Deus não é preciso ser obreiro. Qualquer pessoa, desde que faça algo para Deus, está fazendo, mesmo sem estar servindo como obreiro, ou obreira, ou pastor, ou bispo, ou esposa de bispo, ou esposa de pastor. Um membro da igreja também faz para Deus. Mas eu repito, não vamos ser salvos pelo que fazemos, e sim pelo que somos. Eu conheço muitos, e você com certeza conhece também. Conhecemos muitos que estiveram entre nós e que fizeram, mas infelizmente não eram. O que faziam não era consequência do que eram. Porque tem gente que até dentro da igreja faz, e faz muito bem. Mas mediante aos seus familiares, aonde os olhos do bispo, do pastor, não estão lá. Eu não estou na sua casa para ver como é que é o seu comportamento lá. Eu não estou na sua casa, e nenhum de nós pastores e bispos não estamos na sua casa para ver o que você lá faz. O filho, a filha que você é aos seus pais. Não estamos lá na sua casa para vermos a esposa que você é ao seu marido. Não estamos lá na sua casa para vermos como o Senhor é para sua esposa, que marido é você para sua esposa. Não estamos no seu local de trabalho para saber e ver como você é ao patrão, ou como você é perante aos seus colegas de trabalho. Não estamos lá para ver como você é mediante a um confronto, mediante a uma acusação, às vezes infundada, às vezes uma acusação que lhe fizeram no emprego, e você nada tem a ver com aquilo, mas não se sabe da sua reação, porque não estamos lá para vê-lo, para vê-la. Mas o seu comportamento pode não ser visto por homens, o seu comportamento pode não ser visto por bispos e pastores, mas tenha certeza,
o seu comportamento está sendo visto, observado por quem? Por Deus. Quando Adão e Eva pecaram, eles tentaram se esconder de Deus. Quando eles cometeram o pecado, e o pecado foi comer o fruto proibido, o fruto que Deus havia dito para que não comessem. E Eva foi a primeira a desobedecer. Eva foi a primeira a desobedecer a Deus e levou o seu marido a desobedecer também. Comeram do fruto proibido e cozeram algumas folhas para tapar a nudez. E depois, entre os arbustos, entre as árvores, foram tentar se esconder de quem? De Deus. E você sabe muito bem que de Deus não se esconde. De Deus ninguém se esconde. Adão e Eva pensaram que podiam se esconder de Deus. E parece que hoje há pessoas que pensam o mesmo. Ela acha que pode se esconder de Deus. Ela acha que porque pecou aqui, ninguém mais vai ver. E acha que também Deus não vai ver também. Só que Deus é o primeiro. É o primeiro a ver. Aliás, ele já até sabe, antes mesmo da pessoa pecar, ele sabe o que ela vai fazer. Ele não sabia que Judas ia trair? Ele lá na mesa com os demais discípulos, o que ele disse? Um de vós é quem? Um de vós é o diabo. Está escrito. Jesus disse, ele não disse um de vós está incorporado. Um de vós está endemoniado. Um de vós será usado pelo diabo. Ele disse, um de vós é o diabo. Ele quis dizer que ali mesmo, um dos seus discípulos era mesmo quem? O próprio Satanás, o próprio diabo. E eu pergunto, ele não sabia quem era? Dos 12 discípulos, ele não sabia qual deles era esse, o diabo? Quem era ele? Judas Iscariotes. Jesus não sabia que era Judas? Jesus não podia logo apontá-lo? Jesus não poderia logo dizer, Judas, vai, fala logo qual é a tua intenção. Diz logo o que pretendes fazer. Ele não sabia que Judas era o traidor? Então por que ele não disse? Por que ele então não desmascarou Judas na frente dos outros 11 discípulos? Porque Jesus queria dar a ele a oportunidade de se arrepender. Jesus queria dar a ele uma nova chance, ou digamos, uma última chance. A chance dele se arrepender. A chance de se arrepender de fazer o que estava para fazer. Tanto que para os discípulos, ele deu a Santa Ceia. Ele serviu mesmo o pão, ele partiu um grande pedaço de pão em pedaços, deu um pedaço na mão de cada um dos 11. E deu na mão de cada um dos 11 um cálice com o vinho, representando o seu sangue. Mas para Judas ele fez assim? Não, ele deu o que a Bíblia chama de bocado molhado. O que é o bocado molhado? É um pão que ele molhou aonde? No vinho. Ele molhou o pão no vinho. Quando ele comeu o pão mergulhado em vinho, manifestou-se nele quem? O demônio que estava escondido ali há muito tempo, pelo menos 3 anos. Porque o ministério de Jesus durou dos 30 anos de idade, quando foi batizado nas águas do Rio Jordão, até os 33 anos, quando morreu onde? Na cruz do Calvário. E a morte de Judas aconteceu instantes antes de Jesus ser levado para a cruz do Calvário. Então Judas andou com Jesus quanto tempo? 3 anos. Mas 3 anos dentro dele estava quem? O diabo. Mas ele não se arrependeu. Mas ele não se arrependeu. Ele teve a chance de se arrepender. Ele teve a chance de dizer, Senhor, sou eu esse traidor. Eu estou aqui com umas más ideias, eu estou aqui com os maus pensamentos a seu respeito. Eu estou aqui planeando lhe trair. Mas é uma força,
incontrolável dentro de mim, mas eu preciso de ajuda. É uma força incontrolável dentro de mim, mas eu peço que o Senhor me ajude. Me ajude. Eu estava lendo nessa manhã aquela passagem em que o pai tem o filho endemoniado e ele vai pedir ajuda a Jesus e diz para Jesus assim: Senhor, eu levei os meus filhos aos teus discípulos, mas eles nada puderam fazer por ele. E Jesus disse: ó geração perversa, geração incrédula, até quando estarei no meio de vós? Aí o pai aproxima-se de Jesus e disse: Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Ajuda-me na minha falta de fé. Ele queria pedir ali a Jesus a libertação de quem? Do filho. Mas o primeiro pedido que ele fez foi para quem? Para ele mesmo, dizendo o que para Jesus? Ajuda-me na minha falta de fé. Nós não temos falado sobre a fé enferma e a fé saudável? O bispo Macedo, em suas mensagens, e cada um de nós, bispos e pastores, temos falado isso para vocês, não é isso? A fé enferma e a fé saudável. Aquele pai tinha o seu filho enfermo fisicamente, endemoniado, cheio de demônios. Mas aquele pai detectou primeiramente que a sua fé é que estava enferma. Então ele pediu humildemente, ajuda-me na minha falta de fé. Amém? E Jesus curou a fé dele, dizendo para ele assim: tudo é possível àquele que crê. E ele respondeu imediato: eu creio. Então o teu filho está liberto. E o filho dele foi liberto. Amém? Amém? Então às vezes nós queremos tanto pedir para os outros, não é? Mas muitas das vezes é a nossa fé que precisa ser curada. A nossa fé é que tem que ser sarada. Amém, gente? Amém. Então observe que se a sua fé ela estiver enferma, se a sua fé estiver doente, você não consegue alcançar de Deus o milagre. Deus, Ele faz milagres através da nossa fé. O que diz a palavra de Deus em Hebreus 11? Que a fé é o quê? O significado da fé qual é? A fé é a certeza de coisas que se esperam. É a convicção de fatos que não se veem. A fé é a certeza. Mas qual é o contrário de certeza? Dúvida. Deus trabalha na nossa vida através da certeza, que é a nossa fé. Mas ao contrário da certeza, que é a dúvida, Deus trabalha na nossa vida com a certeza, com a fé. Mas ao contrário da certeza, que é a dúvida, quem então vai trabalhar é o diabo. É o diabo que vai trabalhar na vida da pessoa, porque vê nela o quê? A dúvida. Não pode haver dúvida. Não pode haver dúvida. Amém? Amém. Tem que haver certeza. Quantos por cento de certeza? 100%. Uma vez eu fazia um programa de rádio, já faz alguns anos, e eu lancei uma pergunta. Eu lancei uma pergunta no ar. Eu fiz uma pergunta às pessoas, dizendo assim: ligue para cá, telefone aqui para o programa, você que tem certeza que nessa campanha Deus vai te abençoar. Era uma campanha de fé, não me lembro qual, mas era uma campanha de fé. E eu disse para as pessoas da igreja: telefonem, liguem agora e fale comigo, dizendo: você tem certeza de que Deus vai lhe honrar, vai lhe abençoar nessa campanha? E algumas pessoas ligaram: pastor, eu estou na fé, é 100% de fé, eu vou ser abençoado, Deus vai transformar. Até que uma pessoa ligou e disse assim: eu tenho 99% de certeza
que Deus vai me abençoar. Eu disse: senhora, então me desculpe, a senhora não vai ser abençoada. Não, mas 99% de certeza. Eu disse: não, porque se a senhora me diz que tem 99% de certeza, é porque tem quantos por cento de dúvida? 1%. E por causa desse seu 1% de dúvida, de nada vale os seus 99% de certeza. Com Deus é assim: ou é 100% fé, certeza, ou então é dúvida. Como é que está a sua fé? Quantos por cento de certeza você tem? Fala. Pergunta a pessoa do seu lado. Quantos por cento de certeza você tem? Quantos por cento de certeza tem você, o senhor, a senhora? Agora respondam para mim: quantos por cento? Então Deus vai lhe abençoar nessa tarde. Amém? Deus vai honrar a sua fé nessa tarde. Você não vai sair daqui do mesmo jeito que você aqui entrou. Você não vai sair daqui da mesma forma. Bispo, eu entrei aqui doente. Bispo, eu entrei aqui desenganado, desenganada. Eu entrei aqui com uma doença no meu corpo que os medicamentos mais caros deste mundo não me curam. Eu entrei aqui com uma enfermidade que as máquinas mais sofisticadas dos hospitais e clínicas não diagnosticam aquilo que eu tenho. Eu entrei aqui com uma situação onde humanamente é impossível. É impossível para os homens, é impossível para essa sociedade, é impossível para esse mundo imundo, mas não é impossível para Deus. Não é impossível para Deus. Amém? Amém? E nós vamos determinar isso juntos. Agora, seja sincero. Seja sincera. Não se esconda de Deus. Se há algo a confessar, confesse. Há algo que você precisa falar, fale. Além de falar com Deus, você tem a nós. Você tem a nós que estamos dispostos e prontos a lhe ouvir. Peça um atendimento. Peça um atendimento. Tanto eu como os pastores, nós estamos prontos para lhe atender, para lhe ouvir. Não é para lhe julgar. Não é para avaliar o que você diz e lhe julgar, não. Mas é para lhe ajudar a se libertar disso. Não esconda mais. Você pode esconder algo por um tempo, por 2 tempos. Você pode esconder algo de alguém. Você pode esconder algo de um familiar. O marido pode esconder algo da esposa, algo que esteja a fazer de errado e consegue esconder dela por algum tempo. Como ela também pode estar fazendo algo de errado em que consiga por algum tempo esconder do marido. Como alguém consegue esconder de outro alguém, mas não consegue se esconder e nem esconder o que faz de quem? De Deus. Aproveite essa oportunidade. Confesse para Deus. Mas na primeira oportunidade que você tiver, confesse ao homem. E quando eu falo ao homem de Deus, o bispo, o pastor. Como diz o Apocalipse, nós somos o anjo da igreja. Amém? Amém. Nós não vamos lhe julgar. Espiritualmente falando, na palavra, um puxão de orelhas, mas na palavra, nada pessoal. Entende o que eu estou falando? Se você tiver que levar, espiritualmente falando, o puxão de orelha, vai ser através da palavra. É da palavra. Mas, havendo em si a humildade, você vai dizer, amém. Muito obrigado por essa correção. Porque tal e qual o pai corrige o filho, por que o pai corrige o filho? Porque o ama. Nós lhe corrigimos porque lhe amamos.
Amém? Então eu quero fazer uma oração. E quero também fazer aqui um apelo. Quero fazer uma oração, mas quero fazer um apelo. Para que você que está aqui, se você com Deus, espiritualmente, não vai bem, quero que você venha diante do altar e confesse, desabafe, põe para fora. Avalie agora o grau da sua espiritualidade. Avalie agora o nível da sua espiritualidade. Qual é o nível da sua espiritualidade? Quando uma pessoa está se sentindo febril, quando ela sente que está com febre, não há o termômetro que mede a temperatura? E aí ela sabe qual é a temperatura do corpo, se está alta ou se está baixa. Espiritualmente você sabe qual é o seu nível, a temperatura da sua fé? Como é que você está nesse momento? Não tem pessoas que precisam medir a tensão? Porque às vezes a tensão está o quê? Alta, às vezes a tensão está baixa. E a fé? Podemos ir daqui a uma farmácia e pedir para o farmacêutico medir a nossa fé? Tem aí um aparelho para o senhor medir a minha fé, senhor doutor? Mas nós sabemos bem o quê? Medir como é que está a nossa fé. Você sabe como está a sua fé? Responda-me. Sua fé está em alta? Sua fé está mesmo a ferver? A sua fé está mesmo fervorosa? A sua fé está mesmo em alta? A sua fé está mesmo, é aquela fé 100% certeza? Amém. Amém. Mantenha-se assim. Não permita que a sua fé diminua. Não permita que a intensidade da sua fé se abaixe, entende? E se você diz assim, Bispo Rogério, a minha fé, realmente ela está embaixo. Como a tensão baixa, a minha fé está assim. A minha fé está fraca. Sabe, eu vejo a minha fé enferma, eu vejo a minha fé adoentada. Eu vejo a minha fé como aquele aparelho de hospital em que a pessoa, quando está nas últimas, está lá o gráfico, não é? E quando o gráfico está oscilando, não é? O gráfico daquele aparelho está oscilando. E quando a pessoa acaba por falecer, o que acontece? Um risco reto assim. Significa que a pessoa perdeu a vida. A sua fé está assim, oscilando? Então não permita que a sua fé... Porque se você permitir que a sua fé chegue a esse ponto, acaba sendo uma fé morta. Então Deus veio aqui através de nós, Deus está aqui através de nós para resgatar a fé. Então viu que o resgate não é somente para quem se afastou da igreja? Quem um dia esteve na igreja e foi embora e decidiu sair, decidiu se afastar. Então fazemos uma visita, resgatamos a pessoa, trazemos esta pessoa para a reunião do resgate, como esta reunião. Aqui há muitos que estavam assim e hoje estão de volta, graças a Deus. Que Deus abençoe você que voltou nessa tarde. Mas por vezes há quem está dentro da igreja precisando de um resgate. Há quem esteja dentro da igreja, não falta em reunião alguma, mas precisa que a fé seja resgatada. Está precisando resgatar aquela confiança de antes. Está precisando resgatar aquele poder de Deus dentro dela que outrora havia. Está precisando resgatar aquela humildade, porque a pessoa humilde, ela ouve, aceita, concorda e pratica. Mas com o passar do tempo, ela perde a tal humildade e começa a usar a tão repetida frase, eu já sei. E na verdade, o humilde diz,
eu quero sempre aprender. No dia que eu disser que sei alguma coisa, eu deixei de ser humilde. Eu prefiro dizer, estou aprendendo todos os dias. Não é só o povo que aprende com o bispo, com o pastor. O bispo e o pastor aprendem com o povo. Nós aprendemos com vocês também. Então resgate isso, amiga. Resgate isso, amigo. Por um momento, faz a sua mente voltar quando você chegou à igreja pela primeira vez. Lembra quando você pôs os seus pés na igreja pela primeira vez? Quando você veio na sua humildade, disposto a aprender tudo. Aquela novidade, você preocupava-se, sempre perguntando para o pastor, será que isso que eu fiz é errado? Você sempre querendo fazer tudo certo para não desagradar a Deus. Há pessoas que com o passar do tempo deixam isso de lado e acabam fazendo do seu jeito e não mais do jeito de Deus. Lembra-se do filho pródigo que a Bíblia fala? Ele tinha tudo. Está aqui, escrito aqui em Lucas 15, 11. No Evangelho de Lucas 15, versículo 11. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. O pai não questionou, tá bem meu filho, você quer aquilo que ele tem de direito, você quer parte daquilo que você tem direito de ter, tudo bem, toma lá. Porque aquele filho quis ser independente, ele achava que já não era mais preciso depender do pai, ele achava que podia agora depender de si mesmo. Dá-me a minha parte, meu pai, porque eu vou embora. E o pai disse, tá bem, com o coração partido, né? O pai com o coração agoniado. Mas já que você quer assim, meu filho, então toma aqui o que lhe cabe. E passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. E lá dissipou todos os seus bens e viveu dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ou seja, ele perdeu tudo e foi disputar comida com quem? Com os porcos que não deram nada a ele. Os porcos queriam mesmo, era para eles. Os porcos comiam e não deixavam que ele comesse. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morto de fome. Quer dizer, os empregados do meu pai têm tudo. Embora empregados têm tudo do bom e do melhor. E eu que sou filho, estou aqui morrendo de fome e a disputar comida com os porcos, que nem me deixam tocar na comida deles. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Eu vou voltar para casa. E quando eu voltar para casa, eu vou dizer para ele, não me aceita nem como filho, mas me aceita pelo menos como um empregado seu, meu pai. E levantando-se foi para o seu pai. E vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Quem o abraçou? Quem o beijou? O pai. E o filho disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei-me depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés.
Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijamos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E todos começaram a regozijar-se. Amém? O pai o recebeu de volta, de braços abertos, e o beijou. O pai não o recebeu como um empregado, mas o recebeu como um autêntico filho. Faz o mesmo. Senhora, senhor, jovem, faz o mesmo. Arrependa-se hoje. Diga para o pai: eu arrependo-me do que eu fiz. Ele vai te abraçar. Ele vai te beijar. O Senhor Jesus vai te abraçar nessa tarde. Você vai confessar o seu erro de achar que ser independente era a melhor escolha, mas você descobriu que não. O Senhor Jesus disse em João 15: sem mim nada podeis fazer. O que ele disse mesmo? Sem mim nada podeis fazer. O filho nada pode fazer sem o pai. Nós somos filhos, ele é o nosso pai. Então você vai pedir para Deus o perdão, a misericórdia. Você vai dizer para ele: eu volto para os teus braços. Eu volto não somente a fazer, mas eu volto também a ser aquilo que fui, ou aquilo que eu nunca fui. Prometo fazer o que fiz, ou o que nunca fiz, para te agradar, para te alegrar. Amém? Esse é o verdadeiro resgate. Pense sempre assim. Nós nunca sabemos o dia, nunca sabemos a hora. A morte não avisa. Hoje estamos todos aqui juntos. Daqui por alguns minutos não sabemos se estaremos vivos. E depois de uma palavra dessa, se vier a acontecer, estamos salvos. Porque o apóstolo Paulo disse: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Qual é o contrário de lucro? Qual é o contrário da palavra lucro? Prejuízo. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se você tem certeza da sua salvação, mas confessou que ela está embaixo, mas você renovou-se espiritualmente, foi resgatado aqui hoje sua fé, foi resgatado hoje aqui sua confiança, foi resgatada hoje a sua espiritualidade. Acabou, não duvide mais. Viva para Cristo, e se vier a morrer, é lucro. Ou você tem medo da morte? Você quer ser salvo, não quer? Todos nós queremos ser salvos, não queremos? Quem quer ser salvo? Faz um sinal para mim. Há quem levante as duas mãos. Deixa eu ver. Quem quer ser salvo? Aqui. Muito bem. Agora outra pergunta que eu faço. Você quer morrer? Quem quer morrer? Levanta a mão. Quer dizer, você quer ser salvo, mas não quer morrer, né? Você quer ser salvo, mas não quer morrer. Você quer que aconteça com você o que aconteceu com Enoque, o profeta Elias. Porque o profeta Elias, Enoque, eles não morreram, né? Foram arrebatados. Bispo, eu prefiro assim. Eu quero ser arrebatado, não quero nem passar pela morte. Mas não tem que ter medo da morte. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas você não quer morrer? Você respondeu aí que não quer morrer? Hein, Matusalém? Quem é Matusalém?
Você quer igual a Noé, que viveu 360 e tais anos? Você quer que alguém um dia lhe pergunte, preenchendo um formulário, um documento, qual é a sua idade, faz favor? 327 anos. Naquela altura vivia-se 300, 400, até 500 e tais anos. Não havia a poluição que há hoje. Não é isso? Então não tenha medo da morte. Amém? Vamos fazer uma oração? Tudo que foi falado, você entendeu? Sim. Além de entender, você compreendeu? Sim. Então fique de pé, por gentileza. Quem sou eu para merecer tão puro amor? Quem sou eu para ser a imagem do meu Deus? Quem sou eu para ter a mão que me segura? Sou tão pobre criatura que nem mesmo sei quem sou. Mas tu, Jesus, tu me fizestes entender que para ti sou precioso, que para ti tenho valor. Tu és poder, tu és virtude, beleza, tu és a própria natureza. Tu és consolo, tu és amor. Mas tu, Jesus, tu me fizestes entender que para ti sou precioso, que para ti tenho valor. Poder, tu és virtude, beleza, tu és a própria natureza, tu és consolo, tu és amor. Olá, o meu nome é Sandra, sou da Almada. Cheguei no centro de ajuda com a minha vida completamente destruída em todas as áreas, na saúde, vida financeira, vida sentimental, família. Aos poucos comecei a ver alguns resultados, os primeiros deles na saúde, fui curada. Depois comecei a ter estabilidade interior, comecei também a prosperar, consegui alcançar um trabalho que eu ambicionava muito e que até à altura não tinha conseguido. Ganhei alguma estabilidade, fui resolvendo algumas coisas na minha vida. Havia uma área da minha vida que era muito importante para mim que eu não via resolvida, que era a minha vida sentimental. Mas a dada altura eu conheci alguém e aos poucos fui-me afastando até deixar mesmo de sair da igreja. E estive afastada cerca de 1 ano e tal, quase 2. Durante esse período tive de facto um relacionamento com essa pessoa que eu achava que seria a solução para a minha vida sentimental, mas não foi. Não foi porque aos poucos
com o decorrer do tempo, eu fui vendo que, em vez de alcançar aquilo que eu tanto ambicionava, que era a minha felicidade, eu sentia-me cada vez mais infeliz, cada vez mais sozinha, cada vez mais deprimida, cada vez menos realizada, ao ponto de achar que a única coisa que me realizava era a minha vida profissional. Digamos que refugiar-me no meu trabalho, abstraía-me da minha família e sentia-me cada vez mais sozinha e mais infeliz porque não conseguia alcançar aquilo que eu queria, que era realmente a realização da minha vida sentimental. E foi isso que, digamos, que afetou mais a saúde da minha fé. Não fui dando conta que os meus filhos adolescentes estavam a ficar não só mais afastados de Deus, como também mais afastados de mim, a ter amizades que não eram as mais próprias, a enverdar por caminhos que não eram aqueles que nenhuma mãe sonha, e foi esse o ponto, digamos, de fundo de poço em que eu me encontrei, e fez com que eu regressasse de novo, me fizesse parar para pensar e dizer: não, eu sei um sítio onde eu já estive e onde eu encontrei paz que não tenho agora, onde eu me sentia feliz como não me sinto agora, e onde eu conseguia alcançar outros objetivos, não só o profissional, mas também a estabilidade a nível de família, e foi isso que me fez regressar. Hoje sou realizada em todas as áreas, voltei a casei com um Dom Juan, sim, sou muito feliz. Encontrei aquilo que sempre procurei, uma família estável, unida, feliz, profissionalmente. Vou alcançando os meus objetivos, tenho objetivos cada vez maiores, não, digamos que os objetivos que tinha lá atrás foram superados e tenho outros maiores, e cada degrau há a sua dificuldade. Está tudo bem neste momento. O conselho que eu deixo para quem está com uma fé enferma é que procure o médico dos médicos. Só ele pode curar a nossa fé, pode restaurar a nossa fé e fazer-nos crescer. Sem ele, não faz sentido. Você é um enfermo na fé? O enfermo na fé é todo aquele que, por algum motivo, deixou de seguir e obedecer a todos os mandamentos e ensinamentos escritos na Palavra de Deus. Mas quais são os sintomas dessa enfermidade na fé? É a dúvida, o desânimo, a mágoa, o mau olhado, a desobediência, a infidelidade, a falta de oração e comunhão com Deus. Estes são alguns dos muitos sintomas que, aos poucos, adoecem a nossa fé. E a consequência de tudo isso é a morte espiritual e a separação do Criador com a criatura. É por isso que em todo o país vamos iniciar um tratamento diferente, o tratamento para a cura dos enfermos na fé. Se você está afastado e entende os sintomas que está a deixar a sua fé enferma, venha este domingo e participe nos 7 domingos do tratamento para a cura dos enfermos da fé. Traga uma garrafa com água para receber a gota do milagre. Domingo, na concentração de Fé e Milagres, o tratamento com água para a cura das enfermidades físicas e espirituais. Às 9h30, no Centro de Ajuda do Império, na Alameda Dom Afonso Henriques, número 35, em Lisboa, e em todos os centros de ajuda do país.